Então, para a gente poder entender essa decisão da prisão, a gente precisa entender que o ministro Alexandre de Moraes foi dando as decisões em etapas, tá? Existe um processo em que Bolsonaro responde pela tentativa de golpe do Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Que é o processo principal, que está lá em alegações finais. E existe um outro processo que foi instaurado contra, inicialmente, Eduardo Bolsonaro, por conta das ameaças que ele estava fazendo ao Supremo, aos ministros, né, que foram entendidas como uma coação no curso do processo, e uma forma de tentar obstruir aí a condução do processo, enfim, a tramitação da justiça. Neste processo, Jair Bolsonaro entrou na qualidade também de corréu, junto com Eduardo Bolsonaro, na medida em que se identificou que ele tinha enviado, ele mesmo falou isso, né, em depoimento, que ele havia enviado 2 milhões para o filho que estava nos Estados Unidos com essas, né, ameaças. Então, se entendeu que ele era também participante dessa tentativa de coação no curso do processo. Então, a prisão ela foi determinada neste processo. E isso é importante que as pessoas entendam, porque, em alguma medida, não tem tanto a ver com o processo em que ele responde pela tentativa de golpe do Estado, pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e aos danos, né, causados aí aos prédios públicos. Aquele processo está em fase de alegações finais e a prisão não foi decretada ali. Neste processo em que ele responde junto com Eduardo Bolsonaro, num primeiro momento, foi proferida uma decisão pelo ministro Alexandre de Moraes determinando medidas cautelares alternativas à prisão, né, que são tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa de 7 da noite às 6 da manhã, né, proibição de sair no fim de semana e proibição de utilizar as redes sociais. Tá? Essa não é uma proibição que esteja prevista em lei, as outras sim, tornozeleira, proibição de sair de casa, né, estão previstas em lei desde 2011. Esta das redes sociais não está especificamente prevista em lei, mas não é propriamente uma novidade. Outros casos já tiveram, por exemplo, Roberto Jefferson, vários blogueiros, né, Daniel Silveira. Então, existe jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, para essa proibição de utilização de redes sociais. E aí, a primeira decisão, então, é uma medida cautelar. Quando ele foi à Câmara dos Deputados, o ministro Alexandre de Moraes mandou intimar a defesa para esclarecer o que tinha acontecido ali, considerando esta proibição de utilização das redes sociais, por ele próprio ou por terceiros, porque a decisão fala isso, né, da proibição de utilizar as redes sociais dele, ele mesmo utilizando, ou por terceiros. E aí a defesa diz, olha, tenho dúvida do alcance dessa decisão, ele não tem nenhum interesse em descumprir, ele vai ficar, né, em alguma medida disso, ele vai ficar quieto, né, mas que tinha dúvidas no alcance daquela decisão. E então, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão posterior, prestou os esclarecimentos necessários, dizendo que Bolsonaro não estava proibido de dar entrevistas, mas que ele estava proibido de utilizar as redes sociais com um material pré-produzido que fosse ser postado, né, ele próprio postando ou terceiros, né, com o conhecimento dele, né, postando esse tipo de material. E aí, depois desta decisão, ele deixa muito claro que, se descumpridas as medidas cautelares, inclusive aquela da utilização das redes sociais, ele iria mandar prender Bolsonaro.